o momento em que o empreendedor está na sua jornada de empreendedorismo, ele vai, hoje mais do que no passado e no futuro mais do que hoje, ele vai levantar capital. E ele tem que ter na mente qual que é o exit. Esse é o Guilherme Carvalho, CFO da OLX no Brasil. Antes disso, ele foi um dos líderes do time de M&A da Prosus, principal acionista do iFood e um dos maiores fundos de investimento do mundo. Portanto, ele conhece como ninguém o processo de investimento pelo lado de uma corporação. Nesse papo você vai entender duas coisas. Primeiro, como se preparar de verdade. Dados, informações, documentos organizados e negociação. Segundo, como uma corporação investe em startups. Quem puxa a conversa, quais números pesam, quanto tempo até a assinatura do contrato e outras coisas. E obrigado pela presença, pela participação. Eu estava fazendo as contas. Faz 25 anos que a gente se conhece. Tudo isso? 25 anos, desde o primeiro ano do segundo grau, colégio positivo da Ângelo Sampaio. Cara, e pensar que, imagina, naquela época, e depois a gente estudou na mesma faculdade, mas você acha que você estudava à noite, eu estudava Sim. de manhã, mas se fosse fazer um filme, né, a gente jamais pensaria naquela época que 25 anos depois a gente estaria aqui conversando e até profissionalmente os nossos caminhos cruzados, cara. Então, para mim, assim, tô bem feliz, né? Primeira vez, acho que eu tenho falado aqui, a gente já falou com mais de 25 pessoas para o podcast, é a primeira vez que um amigo de longa data vem, então eu fico muito feliz, obrigado por ter topado. Que legal, Zé, que legal. Eu não pensava que era 25 anos. A gente tá ficando velho. Estamos velho, exatamente. Mas que bom, cara. É um prazer para mim estar aqui com você hoje, dividir um pouco do meu conhecimento, aprender com você. Vamos lá. Boa, vamos nessa. Começa contando, né? Então, desde Federal do Paraná, o que você fez, o que você estudou, um pouco da tua trajetória pessoal e profissional, até voltar para o Brasil agora, o ano passado, para assumir aí como CFO da OLX. Tá certo, vamos lá. Bem, a gente se conheceu antes da faculdade, mas eu fiz faculdade em Curitiba, Direito e Administração. Foi uma jornada acadêmica longa. E ali nos últimos anos de faculdade eu comecei a trabalhar na Price, na PwC de Curitiba, fazendo consultoria tributária para as empresas do Paraná, consultoria tributária e auditoria. E, bem, você sabe bem, eu tenho um irmão gêmeo, ele também trabalhava na Price e ali no ano de 2008, 2009, 2010, ele foi morar na França. Eu tinha muita vontade de ficar perto dele. Então, me cocei, me agilizei para ter uma experiência fora também, para me mudar para o exterior. Consegui uma oportunidade de trabalho na Holanda e cheguei para o sócio da Price, que era o meu chefe naquela época, para pedir as contas. Ele falou, não, por favor, espera aí, fica aí mais um tempo com a gente e a gente faz o teu caminho para o exterior pela Price. E eu achei aquela proposta uma proposta boa naquele momento e aceitei. Mas você nem cogitava essa possibilidade? Você foi para pedir demissão mesmo? Eu fui para pedir demissão mesmo e a conversa com ele tomou um outro rumo. Ele tinha uma capacidade de influência bastante grande e acabou me convencendo a ficar mais um tempo na Price. Então, fiquei mais um ano na Price do Brasil e daí tive a oportunidade de ir para a Price da Holanda. E nesse tempo o Gustavo já tinha ido para a França. O Gustavo já tinha voltado da França para o Brasil. A gente não mora... Vocês ficam fugindo um do outro. A gente não mora na mesma cidade desde 2008, 2009. E a gente é bastante próximo, a gente conversa com muita frequência. Em algum momento da vida eu tenho certeza que a gente vai conseguir morar no mesmo lugar. Mas, enfim, fui trabalhar na Price da Holanda, com a ideia de ficar um ano se tornou 2 se tornou 2,5. Eu fazia o que a gente chamava lá de Latin American Desk, então atuava com as empresas que tinham investimento na América Latina, não só no Brasil. E uma das empresas com quem eu trabalhei naquela época foi a Prosus. Tá. Então, quer dizer, você estava na PwC, consultoria tributária? Exatamente.
E aí um dos clientes era a Prozos. Exatamente. E daí, num determinado momento, eles me chamaram para entrar nos quadros da Prozos. Isso foi em 2016, então eu estava ali naquele Y, se eu voltava para o Brasil, se eu ficava na Europa, e daí se eu ficasse na Europa, se eu continuaria na Price ou não. Todo mundo que passou por Big Four ou por algum tipo de consultoria vai passar por esse momento de indecisão, se vai para o mercado, se não vai para o mercado, e ali foi o momento que eu optei por entrar na Prozos. Então, eu entrei na Prozos numa cadeira de tax, de tributário. Para quem não sabe, o que é a Prozos? A Prozos é talvez a maior empresa que você nunca ouviu falar. É um investidor de internet. Na verdade, se a gente voltar mais para trás no passado, é uma empresa que nasceu na África do Sul como mídia tradicional, jornal, papel. Ali na década de 80, 90, fez um movimento para entrar no mercado de TV a cabo, operou TV a cabo no continente africano inteiro. E no começo da década dos anos 2000, começou a fazer investimentos em empresas de internet. Um dos primeiros investimentos foi um investimento de $30 milhões por 33% numa empresa chinesa chamada Tencent. Que hoje vale? Não sei quanto vale, mas é centenas de bilhões de dólares. A Prozos ainda tem um stake bastante relevante nessa empresa e todo o crescimento de market cap que essa empresa gerou para a Prozos, ela acaba canalizando isso em outros investimentos de internet. Então, na época que eu entrei, em 2016, uma das grandes avenidas de investimentos era classificados online, ou marketplaces de classificados online. Então, eu entrei já nesse segmento em 2016, passei o primeiro ano na cadeira de tributário e depois fui evoluindo para outras cadeiras de finanças. Então, passei um tempo nas Filipinas como CFO da nossa operação lá. Fiquei quase um ano, ou mais de um ano, em Berlim, como head de finanças da nossa operação lá. A gente tinha um Tech Dev Center de 600 e tantas pessoas em Berlim, desenvolvendo aplicações e sites para o mundo inteiro. E nos últimos 4 anos da minha história na Prozos, eu fiz o que a gente chama de Corporate Finance, que é basicamente uma série de atividades financeiras, desde o planejamento financeiro, tributário, tesouraria, Investor Relations e M&A. E para eu entender, cara, porque eu acho que isso é bem importante aqui. Mesmo quando você estava na cadeira tributária, na Prozos, o teu papel era mais voltado a gerenciamento de portfólio, ou seja, empresas já investidas, ou análise de eventuais novos investimentos? Como é que era? Na cadeira tributária, a minha visão era muito dentro do portfólio, dentro das operações controladas. Tá? A hora que eu fui para as cadeiras financeiras, e principalmente nos últimos 4 anos, foi quando eu tive mais envolvimento com toda a esteira de investimentos da Prozos. Então, isso aconteceu num passado mais recente. Em 2019, eu entrei no board da OLX Brasil. A OLX Brasil não é controlada da Prozos, é uma joint venture entre a Prozos e uma empresa norueguesa chamada Devinta. Cada um tem 50% de investimento. Entrei no board, passei 4 anos no board, ou 3 anos no board, até que no ano passado a gente teve a saída do nosso CFO aqui e as conversas começaram para que eu assumisse essa cadeira. Num determinado momento, alguém bateu no meu ombro e falou, ou vai você, e eu vim. Ou vai você, ou não tem mais teu lugar aqui. Não, é algo que eu me interessava, entendeu? Eu acho que dentro da Prozos eu estava num ambiente corporativo. E no ambiente corporativo você tem contato com tópicos corporativos. Tem a parte de investimento, que é super legal, mas eu sentia falta, ou sentia interesse por estar numa operação, entendeu? Por estar tomando decisões relacionadas à operação do negócio, ao dia a dia do negócio. No fim das contas, o que move uma empresa como a Prozos é a qualidade das operações que ela tem investimento. Então, eu tinha muita vontade de ter um contato mais próximo com as operações e essa oportunidade me pareceu uma oportunidade muito interessante. Uma empresa
grande, bem posicionada no mercado. Uma volta para o Brasil com a família depois de 10 anos fora. Já tinha alguns anos... Teu filho nasceu em Amsterdã. Meu filho nasceu em Amsterdã. Ele tem 6 anos e a gente tinha vontade de trazer ele mais perto dos avós, ter um pouco mais de contato com a nossa cultura, com a cultura minha e da minha esposa. Então, nos pareceu um bom momento para fazer esse retorno, enfim. Coincidentemente, quando o Gustavo estava indo para os Estados Unidos. Exatamente. Um pouco antes da gente vir, um ano antes da gente vir, ele se mudou para Chicago. Então, de novo, perdemos a oportunidade de estar próximo. Eu tenho confiança, Zé. Eu tenho confiança que em algum momento vai acontecer um dia. E Gui, é o seguinte, cara, eu acho que aqui o grande objetivo, né, a nossa audiência são empreendedores em diferentes estágios, de diferentes setores, Sim. desde tech até mais tradicionais, que buscam recursos para, sobreviver e 2, financiar o crescimento. Então, a gente fala aqui principalmente de acesso a capital. Você teve, né, e está tendo uma história longa num dos principais, num dos maiores, sem dúvida, players de investimento tech do mundo. Uma experiência bem diversa em termos geográficos. Também uma coisa que eu queria explorar num período super interessante da história, em termos de pandemia e, mais recentemente, guerra da Ucrânia. E eu sei que, né, dentro do portfólio da Prosus tem alguma relação lá. Mas, cara, o objetivo dessa nossa conversa é a gente mostrar para empreendedores como funciona a máquina ou as engrenagens dentro de um grande fundo de investimento e dentro de uma grande empresa tech, que, como a gente estava falando aqui antes de começar a gravar, é uma das principais linhas de chegada de liquidez e exit para empreendedores tech. É uma aquisição parcial ou total de uma corporação ou um fundo de private equity que vai levar a empresa para outro patamar. Então, eu queria explorar dessa maneira. Se a gente pudesse construir uma linha do tempo desde Prosus, né? Puta, você contar para nós assim os deals que você participou, que tipo de deals, como que eram, como que é essa engrenagem, como funciona a engrenagem. Sim. Acho que é um bom ponto de partida. Vai? Então, como funcionam as engrenagens de investimento dentro da Prosus? E aí, quando eu falo engrenagem de investimento, eu estou falando desde deal flow, que vocês estão muito ativo, análise, decisão de investimento em si, gestão de portfólio ou amadurecimento desses negócios e eventual desinvestimento. Sim. É uma pergunta ampla, né, Zé? Bem complexa. Vamos quebrar ela em alguns pedaços. Acho que vamos falar um pouco da minha experiência na Prosus, no OLX Group, que é onde eu sentava dentro da Prosus lá fora. E vamos reservar um pouquinho de tempo para falar um pouco da minha experiência nesses 10 meses de Brasil. Tá bom. Porque, apesar de ser um período curto de tempo, a atividade de investimento ou de análise de investimentos aqui é muito grande, é muito intensa. Então, voltando para a Prosus. A Prosus, na época que eu tive com eles lá, e para ser super transparente e super claro, eu não estava na Prosus, eu estava no OLX Group. O OLX Group é o parent company da OLX Brasil. Opera plataformas como a OLX Brasil, como o Zap, em vários países do mundo. Enfim, a Prosus era dividida naquela época entre segmentos, em que o OLX Group era um deles, e a Prosus tinha um braço de venture. Então, dentro do braço de venture, ela operava como um venture capital. Qual que era a vantagem competitiva da Prosus operando como venture capital? Ela não era estruturada como fundo. Ela é estruturada como uma empresa pública listada na Bolsa. Então, ela não captava dinheiro de LPs para operar e ela não tinha um prazo determinado de investimento. Hoje, um dos conundrums da indústria de venture capital você abre um fundo, esse fundo ele tem um prazo fixo para operar e chega um momento que você tem que fazer um exit.
Isso pode gerar, inclusive, é meio polêmico e pouco falado, algum tipo de conflito de interesse. Absolutamente, absolutamente. Tira uma empresa de um fundo e coloca no outro fundo. Exato. Esse tipo de problema existe. Por quê? Porque o operador do fundo ele se depara com uma empresa que ainda não chegou num potencial que um exit faz sentido, só que ele, pela estrutura do fundo, ele é forçado a sair. Entendeu? A Prozos não teve, historicamente, esse problema. Então, desde lá do começo dos anos 2000, ela ainda tem uma participação super relevante na Tencent, que é uma das empresas mais valiosas do mundo hoje, e ela não tem o objetivo de sair numa tacada só, entendeu? E criou uma geração de valor gigantesca por ter um holding period ilimitado. Dentro do grupo OLX lá fora, eu acho que vale a pena a gente mencionar como que como que essa tese surgiu dentro da Prozos. Então, a Prozos, ela operou historicamente, depois de que passou a fazer investimentos de internet, operou historicamente montando segmentos. Então, pega empresas de internet que operam dentro de uma mesma indústria, correlata, parecida, coloca isso dentro de uma roupagem só, coloca um management team operando essa estrutura. Se for interessante, se não for, faz o rebranding dessa operação para uma marca só e começa a operar aquilo como uma companhia. Foi isso que foi feito em empresas de classificados de internet. Ali nos anos de 2010 a 2015, eles compraram ativos pelo mundo nessa indústria. Em 2014, decidiram colocar um management team para tocar essa indústria, fizeram um rebranding da operação mundial para a marca OLX e passaram a tocar isso como uma empresa. Foi nessa que eu acabei entrando quando entrei na Prozos. Então, a filosofia de investimento junta alguns ativos parecidos que foram criados por empreendedores nos seus países, tira os empreendedores, coloca numa roupagem de corporação e começa a operar. E, a partir disso, vai trazendo crescimento inorgânico. Crescimento inorgânico vem através de investimento, vem através de M&A. Então, essa foi a tese de investimento que a gente adotou em classificados online, que a Prozos adotou em outros segmentos, mais recentemente em food delivery com o iFood. É uma tese de aquisição total? Ou parcial? É um private equity? Ou não? Tem elementos de venture capital, tem elementos de private equity, tem elementos de operador. Como não é uma regra. Então. Não é uma regra. Não é uma regra. Dentro de corporate venture capital, você vai ver operações com essa característica. Às vezes, você está usando um chapéu de venture capital. Às vezes, você está usando um chapéu de private equity. Essa tese que eu acabei de descrever, ela é mais parecida com private equity do que venture capital. E, às vezes, ela está operando como um operador de um segmento de internet, de uma indústria de internet em si. Eu acho que isso tem, né, talvez um palpite aqui, me corrija se estiver errado, mas isso é muito coerente com o fato que você comentou, que a origem dos recursos não é de LPs e não tem um período determinado para fechar o fundo, não é um fundo. Exatamente. Porque, né, como se opera, sei lá, um exemplo, um FIP no Brasil, um Fundo de Investimento de Participações, você tem lá um período que você tem que, né, registrar na CVM, você tem lá 10 anos com alguma coisa, você tem que abrir e fechar. Então, é difícil ter teses mais híbridas, né? Elas são muito mais encaixadas em definições e tudo. Então, faz sentido isso? Faz todo sentido o que você está descrevendo, e tem um elemento adicional, que na condição de venture capital, você geralmente vai ter uma participação minoritária na empresa. Você nunca vai ser controlador. Você não quer ser controlador. O controlador ou o operador é o empreendedor, entendeu? A Prozos já tinha naquela época, ou ainda tem, a intenção de ser o controlador, de ser o operador. Então, tomava investimentos como controlador, mais de 51%, com a intenção de ser de deter 100% do capital daquela operação, para ter a flexibilidade de integrar. Hoje, Venture Capital não integra empresas dentro do portfólio. A gente integrava empresas dentro do portfólio. A gente
fez uma série de transações de M&A, acho que já indo um pouco mais nessa direção. No tempo que eu passei lá, de 2016 a 2023, a gente deve ter feito o deployment de 3 ou 4 bilhões de dólares em várias transações diferentes com o objetivo de ter 100% e integrar. E ter uma empresa só, uma operação só. Entrando um pouco na linha do M&A, acho que é importante cobrir qual que era o meu papel dentro dessa engrenagem de aquisições. Então, geralmente, num ambiente de M&A, num ambiente de M&A corporativo, você vai ter alguém que é o head de M&A, que toca a transação em si, e esse cara vai ter minimamente um braço direito e um braço esquerdo. O braço direito vai ser um advogado que vai tocar toda a parte legal da transação, que é extremamente complexa, extremamente trabalhosa, e você vai ter um cara com chapéu financeiro que vai olhar para o investimento do ponto de vista financeiro. O cara do M&A corporativo, o objetivo dele é fazer um deal. Um deal, ele é cheio de complexidades, ele é entupido de problema. E esse cara tem que tirar o problema da mesa para que o deal dê certo. Isso você tem que ter checks and balances. Se você deixar só o M&A correr, ele vai cruzar a linha de chegada, entendeu? E você vai carregar um monte de problema para frente. Então, tem até aquela brincadeira, né? Os advogados não gostam muito, mas eu já ouvi muito advogado falar que o papel do advogado é fazer o M&A não sair. O papel do advogado é fazer o M&A não sair. O papel do cara com o chapéu financeiro é um pouco isso. É tomar decisões com risco calculado para ter certeza que o deal aconteça da maneira como tem que acontecer, que esteja precificado adequadamente, que não traga para dentro da corporação maior uma quantidade de risco que você não está disposto a assumir, e balancear risco e oportunidade no sentido de fazer a melhor transação que gere valor, né? O momento zero de uma transação é cash outflow, você tirou dinheiro de dentro da companhia. E você tem que fazer aquele business dar certo para que o valor volte para você como investidor de alguma maneira. Um ponto que eu acho que é bastante interessante nessa conversa é o ponto de, então vocês compravam 100% ou compravam participação minoritária e tal. Dentro do segmento de classificados da Prozos, a gente tinha uma regra de ouro nas nossas transações, que é a gente compra controle. A gente não está fazendo investimento de venture. Tem investimento de venture dentro da Prozos, lá no braço de corporate venture. A gente estava buscando fazer investimentos corporativos. Então, a gente comprava controle. Ao longo dos anos, a gente se deu conta de que minoritários às vezes geram um problema, entendeu? Exemplo? Tem milhões de exemplos, e se você conversar com outras pessoas, cada um tem o seu exemplo. Mas a realidade é a seguinte: pensa do ponto de vista de que você é um empreendedor e você está tocando o teu negócio. Daí vem alguém que te traz para dentro de uma corporação, porque você quer, não. É um acordo mútuo, mas toma o controle. Esse cara, ele vai tirar a autonomia da tua mão. Entendeu? Acho que no sentido de educar um pouco a população de empreendedores do Brasil, acho que é muito, muito importante falar sobre esse ponto que às vezes não é falado. Quando vier uma corporação e tomar controle sobre o teu cap table, ele vai tirar a autonomia de você, entendeu? E essa mudança é uma mudança drástica e às vezes ela não é bem entendida pelo empreendedor. Entendeu? Para quem está comprando é óbvio, eu vou comprar aquele negócio para mas aí que tá, é importante o jogo estar claro, né? É importante porque o jogo estar claro. Para a corporação é esse o jogo. Para a corporação é esse jogo. Final. Eu estou comprando Exato. porque eu tenho algum objetivo e a partir do momento que eu comprar, eu sou dono daquele negócio e eu vou operar da maneira como eu achar necessário. Obviamente, o empreendedor é fundamental nesse processo, porque precisa ter continuidade, porque você quer que exista a estratégia de uma empresa, ela não pode mudar só porque aconteceu uma transação de M&A. Agora, esse jogo tem que estar super claro. E às vezes esse jogo não estava claro. Então, voltando ao meu ponto, ao longo do tempo a gente se deu conta de que
ter minoritários no cap table, que foram os empreendedores que fundaram os negócios, às vezes pode ser problemático se a regra não está super bem alinhada. Então, a ideia, ao final do meu período lá, a gente tinha um ponto de vista de que vamos comprar 100%, a não ser que não seja super possível comprar 100%. Entendeu? Para evitar... Então, a preferência era comprar 100%. A preferência era comprar 100%. Interessante. A preferência era comprar 100%. Mas voltando ao ponto, eu estava falando das funções dos players dentro da corporação num processo de M&A. Então, tem o cara de M&A, o cara de legal, o cara de finanças. Eu fazia o papel do cara de finanças. Entendeu? Então, se a gente pensar numa esteira de M&A, como é que ela funciona? Uma empresa grande como a Prozos, ela sempre vai ter um pipeline ativo. Ela está buscando, ela tem pessoas dentro da estrutura buscando transações. A todo momento, a história começa da estratégia. A gente quer crescer organicamente, inorganicamente, inorganicamente. A gente quer crescer nesses determinados ambientes. Quem são os players que atuam nas geografias que a gente tem interesse, nas indústrias, nos segmentos que podem agregar ao nosso portfólio. Então, a gente tinha um pipeline superativo, a gente estava em conversas com empreendedores e com outros operadores a todo momento. E, obviamente, a hora que você toma uma proporção muito grande, você não consegue ser ignorado. Então, muita gente vinha até a gente. Era uma via de mão dupla. A empresa, o grupo OLX lá fora chegou a ter mais de 10 mil funcionários, então tem muita gente também dentro da empresa olhando para fora. Porra, o cara que opera a nossa plataforma na Argentina, ou na Polônia, ou nas Filipinas, ou em outro lugar, tem o interesse de trazer um competidor, de fazer uma transação, de comprar uma tecnologia, de comprar um time, e a gente observava ou fazia essas transações. Então, começa com um pipeline ativo, você vai selecionando aquilo que você tem interesse, aquilo que você não tem. Tem empresa que você tem interesse, ela não tá necessariamente afim, você não consegue chegar em termos que sejam de mútuo acordo. Enfim, para as transações que vão descendo o funil de meramente batemos um papo, até estamos com uma conversa, já estamos com conversa ativa, já assinamos NDA para garantir a segurança da informação, já trocamos informações mínimas, até chegou, puxa, temos interesse em ter essa empresa dentro do nosso portfólio. Então, é um funil que começa super amplo no topo e vai descendo, vai ficando pequenininho. A partir do momento que a gente tinha interesse, a gente fazia um LOI, um term sheet, que é basicamente você colocar na mesa uma indicação inicial de preço que você gostaria de pagar pelo ativo, quais são as principais condições do negócio, você está comprando X, você está comprando Y. Um term sheet non-binding. Geralmente não bind. Tá. A não ser que você estivesse diante de uma transação muito bem estruturada pela outra parte, que você teve acesso à informação mais profunda no começo da conversa, e daí o teu term sheet é bind. Mas geralmente, 99% dos cases, o term sheet é non-bind. Tá bom. Você dá um indicativo inicial, condições da transação, o que você precisa para aprofundar o teu conhecimento, até que você faça uma oferta binding, ou que você chegue no que a gente chama de long forms, que é o purchase agreement, o share purchase agreement. A partir desse momento, eu entrava com mais força no processo, ajudando a conduzir a transação a partir dali. Então, primeiro momento depois que você tem um term sheet, você vai entrar em due diligence. Então, dependendo do tamanho da transação e dependendo da complexidade do que você está comprando, você vai ter um due diligence mais alongado, mais amplo ou menor. Mas, regra geral, você vai olhar produto, você vai olhar tecnologia, você vai ter uma esteira de people, você quer entender quem são as pessoas que estão operando aquele negócio, como é que são remunerados, se estão engajados, se não estão, tudo mais. Daí você vai ter um viés financeiro e tributário, você tem que olhar para aqueles dois elementos com bastante atenção. Tem tax liability que você não está querendo
você não está querendo assumir, a empresa pagou os impostos certinho, tributário geralmente dá um monte de problema em transação, e você tem o lado financeiro, a empresa tem contabilidade, tem auditoria, tem o balanço bate. Esse tipo de, dependendo do nível de maturidade da empresa que você está comprando, você tem questões bem profundas que você tem que lidar nesse aspecto. E você vai ter uma esteira de legal. Tá? Quanto tempo demorava essas due diligence? Média, vai. As mais curtas ali, 30 dias, Tá. as mais longas, 90 a 120 dias. E para que tamanho de transação, mais ou menos, que vocês faziam? A sensação que eu tinha obviamente, se você está falando de bilhões e bilhões de dólares, você vai ter um prazo mais longo, porque tem muita coisa para ser digerida. Mas vocês tinham assim um ponto ótimo de valor de investimento pela análise de portfólio ou não? Tipo, vocês faziam investimento desde, sei lá, 20 milhões de dólares até 300 milhões de dólares? Eu acho que talvez o menor que a gente fez foi menos de 5 milhões de dólares, e o maior mais de $1 bilhão. Uau, Então, bem amplo. Um leque bastante amplo. Diferente de um VC, que ele vai ser... Ele vai ser especialista em seed, pre-seed, Series A, Series B, late stage, tudo mais. Então, a gente tinha uma visão bastante ampla. Voltando para a esteira do M&A. Então, a partir do momento que você fez todo o due diligence, você assimilou para você os elementos que você gostou, que você não gostou, quais riscos que dentro do Share Purchase Agreement você precisa distribuir. Entendeu? Tem risco que você aceita assumir, tem risco que você não quer. Se você não quer, você tem que transferir a responsabilidade daquele risco para quem está te vendendo o ativo, para o empreendedor e tudo mais. Demora para chegar na versão final desse documento. São advogados trocando os documentos para lá e para cá, vai e volta, até que você chega no que a gente chama de issues list, que é uma lista pequena de tópicos que ninguém quer ceder, e daí você senta numa mesa e você só sai daquela sala a hora que você conseguir resolver tudo que está no issues list. Até que você chega no signing, você assina o documento, e às vezes você tem o que a gente chama, o que é conhecido como condition precedents, condições precedentes. Então, você assinou, você tem a intenção de fazer aquela transação, só que algumas coisas têm que acontecer antes de você conseguir fazer o closing. O closing é o pagamento do deal e tudo mais. O que pode ter ali? Ter que reestruturar time, ter que fazer algum tipo de movimentação, sei lá, você está comprando alguma coisa que tem vários pedaços, você está comprando 2 pedaços, mas você não está comprando os outros. Você tem aprovação de autoridades de antitrust, ou você tem alguma coisa que tanto o comprador quanto o vendedor precisam fazer antes do deal acontecer. E chega no momento que você preenche todas aquelas condições, você paga e fecha. Que é bastante conhecido, até para efeitos didáticos aqui, é a diferença do signing e do closing. Exato. Então, o signing significa a assinatura, né, dos documentos, que na maioria das vezes tem condições precedentes, como você está falando, e o período, que pode ser de 15 dias, pode ser de 1 mês ou pode ser de 6 meses, né? Às vezes tem aprovação, como você falou, de órgãos antitrust, no Brasil, sei lá, o caso do CAD, demorar alguns meses para ter o closing, e aí, né, nos contratos ali que foram assinados, então no signing, são determinados como esse período vai acontecer, transferência de dinheiro, propriedade intelectual, aquela coisa, né, seja estatuto social aqui no Brasil, contrato social, mas é isso, né? Então, a famosa diferença entre signing e closing. Exatamente. E talvez um dos grandes pontos não falados sobre esse assunto é, beleza, assinou, e depois? Então, até antes da gente assinar, antes da gente fechar, a gente começava o chamado PMI, o Post-Merger Integration, que é basicamente... Isso, então, obviamente, pela perspectiva do comprador. Pela perspectiva do comprador.
Pela perspectiva do comprador. Porque pela perspectiva do empreendedor, uau, linha de chegada, comemoração e vou ver o que eu vou fazer da vida agora, novo ciclo e tudo mais. Para vocês era o ponto de partida. É basicamente o ponto de partida, né? até o momento de você fechar a transação, de fazer o closing, você não mudou nada dentro da operação da empresa, você não integrou aquela operação com a tua operação, você não pensou em sinergias, você não começou a executar as sinergias, toda a transação tem lá, na precificação da transação, você assume que você vai tirar alguma sinergia dessa transação, Sim. entendeu? Ou sinergias de receita ou sinergias de custo. E o PMI é o momento em que você começa a executar aquelas sinergias. Então, tem streams de trabalho dentro do PMI que passa por todos os departamentos de uma empresa, desde você integrar estruturas de back-office, contabilidade, sistema de gestão de pessoas, TI, até você integrar produto, commercial offering, tecnologia, fazer rebranding, que é sempre um negócio super, super difícil, porque envolve a percepção do mercado em relação à tua empresa. Então, é um processo que precisa de bastante tempo de maturação e precisa de bastante envolvimento de todas as áreas dentro da companhia. Então, acho que eu consegui descrever nesses últimos minutos qual que é esse processo. Mas talvez um ponto que é um ponto interessante, a gente estava comentando antes da gente entrar no ar, que é o momento em que o empreendedor está na sua jornada de empreendedorismo, ele vai, hoje mais do que no passado e no futuro mais do que hoje, ele vai levantar capital. E ele vai levantar capital com base a financiar a sua operação e outras pessoas vão participar daquela geração de valor que esse cara vai fazer empreendendo. E ele tem que ter na mente qual que é o exit dele. Talvez a maioria das pessoas não começa com esse pensamento. A ideia não é eu vou empreender para sair, a ideia é eu vou empreender porque empreender é interessante. Mas ao longo da jornada o empreendedor começa a pensar, beleza, qual que é o próximo passo aqui? Qual que é a destinação da minha empresa? Um número minúsculo de empresas, a destinação vai ser um IPO, ela vai ser listada na bolsa e vai se tornar uma corporação grande. A maioria dos exits de empreendedores se dá através de um processo de M&A com uma empresa maior. Isso mesmo fora do Brasil. Em todo lugar do mundo é assim. Em todo lugar do mundo é assim. Eu acho que a jornada de ownership de uma empresa, ela começa como uma startup, ela vai tendo seus investidores e em algum momento ela vai bater num Y, em que ou ela vai se tornar uma empresa independente, e daí operada por um private equity, operada por um ou listada na bolsa, ou ela vai entrar dentro de uma corporação maior. A massiva maioria está nessa segunda esteira. Você comentou que na grande maioria das vezes, né, para vocês era o caso, era a regra de ouro, mas a gente sabe que na maioria das corporações e grandes fundos de investimento é a mesma coisa, a questão do controle, né? Então, você tem uma aquisição corporativa ou de um corporate venture capital ou de uma holding ou de um grupo desse, controle é regra de ouro. Então, sabendo disso, o empreendedor já tem que gerenciar na sua cabeça a expectativa que ele vai perder autonomia, provavelmente de forma total. Tem algum outro ponto que vale a pena mencionar, que é pré-requisito pelo lado da corporação, numa negociação dessa? Eu acho que não. Acho que empresas têm pontos de vista diferentes em relação a isso, entendeu? A gente amadureceu o nosso ponto de vista ao longo do tempo por ter situações que não foram tão frutíferas ou que foram difíceis com empreendedores, entendeu? Por falta de alinhamento.
Eu acho que um cenário... Teve caso de investimento que deu muito problema, não deu certo? Não precisa citar o nome. Se quiser citar, pode citar, mas conta algum caso que o processo foi meio tumultuado, por quê, ou não deu certo, ou nos 48 do segundo tempo não rolou, saiu da sala sem assinar. Teve. A gente teve 2 casos no meu histórico lá que a gente teve a autoridade antitrust negando a transação. Uma na África do Sul, uma na Rússia, que é algo assim... É muito triste, entendeu? Você dedicou meses e meses da sua atuação ali. Em português, claro, muito broxante. É muito broxante. Mas vamos respeitar também a função que esse pessoal exerce, que é uma função importante, cuida do mercado consumidor de maneira ampla, precisa ser atuante e forte, entendeu? Nos 2 casos que aconteceu com a gente, a sensação de frustração era uma sensação que eu não estou afetando o mercado consumidor, eu não vou trazer danos ao público em geral fazendo essa combinação de negócio aqui que no fim das contas a autoridade me impediu de fazer. Então esses 2 casos foram difíceis. Voltando ao ponto do empreendedor, a gente teve uma transação que a gente fechou, se não me engano, dezembro de 2018. A gente comprou, eu não vou lembrar exatos números, mas ali alguma coisa como 70% do capital da empresa. E em fevereiro de 2019, então assim, 2 meses depois que a transação fechou, os empreendedores bateram na nossa porta e falaram, cara, não dá para operar aqui, entendeu? Não tá rolando mais. Queremos sair fora completamente. E ali foi um caso de alinhamento pobre. E vocês precisavam deles para operar? Precisava, a gente não queria que eles saíssem, né? Mas eles sentiram naquela época a gente estava colocando como corporação maior um nível de burocracia muito grande em cima deles. Eles perderam a autonomia, eles não se viam mais como donos do negócio, e aquela situação foi bastante frustrante para eles, entendeu? Então, volta ao ponto de todo empreendedor que entrar nessa jornada de vender parte do seu negócio para uma corporação maior, para uma empresa maior, ele tem que estar muito alinhado com o ponto de vista daquela galera, e ele tem que estar ciente de que, ainda que ele esteja alinhado, pode dar problema. Cara, e quais são... você falou, né, que no começo você está há 10 meses no Brasil, mas que em 10 meses aqui a atividade de investimento, essa máquina de investimentos da OLX, não sei se aí é um modelo de aquisição, investimento mesmo, está muito intensa. Antes da gente aprofundar o que está acontecendo aqui hoje, que você tem visto, mas... quais são as principais diferenças que você enxergou nos diferentes países que você teve lá? Então, você ficou muito tempo em Amsterdã, ficou em Berlim, ficou também onde? Nas Filipinas. Filipinas. Sei lá, 2 ou 3 pontos que você fala assim de característica das pessoas, dos empreendedores, ambiente de negócios versus Brasil. Acho que eu vou chover no molhado aqui, Tá bom. Porque aquilo que eu observei de grandes diferenças é o que a gente vê, é o que a gente fala na prática, entendeu? Burocracia é o primeiro deles, entendeu? Facilidade de fazer negócio. Aqui é mais complexo, entendeu? Aqui, o tempo que eu gasto hoje lidando com questões regulatórias é muito grande, entendeu? Versus no exterior, que é um negócio mais... Em diferentes tipos de deals, de maneira geral, de negócio, tudo. Acho que de maneira geral a burocracia aqui no Brasil é maior do que fora. Do ponto de vista de ambiente de empreendedorismo, aqui a gente tem um ecossistema que ainda está se formando, entendeu? Então, pensa... Por que você diz isso? Começou mais tarde, entendeu? Começou mais tarde e tem menos liquidez no mercado. Entendeu? Se você pensar, por que existe um ambiente de venture capital nos Estados Unidos, na Europa, que já está maduro? E se a gente olhar, eu não tenho os dados de cabeça, mas se a gente olhar
volume de investimento de venture capital nos Estados Unidos, Europa, Ásia, América do Sul ou Brasil. E o Brasil vai ser algum percentual relevante da América do Sul. A gente é um anãozinho perto do que acontece lá fora. A gente começou mais tarde e tem menos liquidez no mercado. Quem bota dinheiro em venture capital está diversificando um portfólio de investimento, entendeu? É um family office, é algum tipo de fundo de pensão, é um buy side que está alocando capital. Venture capital é uma das formas de alocação de capital. Então, disponibilidade de capital no mercado faz com que você diversifique. Venture capital, historicamente, até, sei lá, a década de 70 não existia, começou a partir dali, a gente entrou nessa onda em 2010, entendeu? Ali, anos 2000, entendeu? Então, a gente está engatinhando no mercado. O ambiente, o ecossistema de empreendedorismo e de venture capital, ele se agita, entendeu? O trabalho, por exemplo, que você faz é um trabalho muito importante no sentido de desenvolver o ecossistema, entendeu? Ter mais informações, ter mais players, ter mais capital disponível, você vai acabar financiando mais empreendedores, os empreendedores conversam com seus pares começam a empreender e o ecossistema floresce. A gente está no começo de uma jornada aqui no Brasil, entendeu? A realidade é essa. O fato da gente falar sobre temas que lá fora são temas bastante conhecidos. Você falou, signing and closing, entendeu? É um conceito que assim, você não precisa explicar, não precisa ser didático, porque as pessoas que estão nesse ambiente conhecem, entendeu? Aqui a gente precisa ser um pouco mais didático porque a galera ainda tá conhecendo, entendeu? Então, acho que fundamentalmente para o público que se interessa pelo assunto que a gente está conversando aqui, eu acho que a diferença de maturidade do ecossistema é a principal diferença. Pessoas inteligentes tocando business inovadores, criando tecnologia, tem em todo lugar, entendeu? Tem aqui no Brasil, tem fora do Brasil. O fato de existir um ecossistema fora do Brasil maior vai fazer com que tenha mais disso fora do Brasil e menos aqui no Brasil. Acho que você pegou um ponto fundamental, né, cara, que é liquidez. E a gente fala tudo isso, quem entra nessa trilha, o empreendedor que entra nessa trilha que é chamada de financiamento por estágios, né? Que muita gente fala VC track, alguma coisa, mas eu acho que conceitualmente é melhor falar financiamento por estágios, não necessariamente tem empresa no setor que a gente atua mais diretamente na Outcast, que é alimentos, tem muita empresa que não se enquadra no investimento de venture capital tradicional, mas não deixam de ser empresas que precisam de eventos de financiamento para subir os degraus na escada até chegar a tal. E quando a gente fala de liquidez, né, Gui, a gente não está falando só de liquidez de ter um mercado aberto e ter liquidez no IPO. Ou ter... Cara, você tem que ter... São N degraus. Você tem que ter liquidez em todo degrau. Sim. O cara que é investidor anjo, que botou 20, 30 mil reais na empresa, depois de 1, 2 rodadas, ele precisa ter quem compra aquilo. Ele precisa ter o fundo de venture capital, e depois precisa ter o private equity, e depois você tem que ter as corporações. O M&A corporativo, acho que a Prosus assim, é um pouco fora da regra, mas você tem diferentes tamanhos de corporação, e as corporações têm suas teses também de falar assim, a gente faz aquisições, sei lá, de 30 a 50 milhões de reais. Se pegar os dados de M&A no Brasil também, a maioria mas eu também não lembro exatamente, né? Posso colocar isso depois na descrição aqui do vídeo, mas a grande maioria dos deals são transações que o mercado considera pequena, abaixo de 100 milhões. Sim. Muitas abaixo de 50 milhões de reais. Às vezes fala assim, meu sonho é fazer uma abertura de capital de bilhão para cima. Ou meu sonho é ser vendido para TOTUS por 2 bilhões de reais. Quantos deals desse aconteceram nos últimos anos? É pouco. Pouquíssimo. Então, eu acho que tudo que você está falando, né, cara, talvez a
a grande consequência, o benefício de um ecossistema maduro é ter liquidez para todo mundo. Sim. O que também faz com que a classe de ativo Venture Capital seja uma classe de ativo muito difícil de se captar recurso. Então, não é só a taxa de juro alta, não sei o quê, mas é a grande questão. Cara, classe de ativo Venture Capital no mundo todo demora muito. É uma classe líquida. No Brasil, mais ainda. No Brasil, então, você tem... tudo que não tem liquidez se torna muito travado. Então, acho que uma coisa está relacionada à outra. Né? Você tem a complexidade de ter uma taxa de juros bastante alta, né? Que você tem uma liquidez diária, você investe naquele negócio, você vai ter um rendimento risk-free, entendeu? Um investimento risk-free que te gera um retorno relevante versus um investimento venture é arriscado por natureza e líquido com um timeline longo. A decisão ela fica mais no-brainer, né? E até para empreendedores entenderem, né, a dinâmica do Venture Capital é o seguinte, o gestor de um fundo de Venture Capital, ele tem seus clientes que são os LPs, na maioria dos casos, que são os donos do dinheiro, ou os alocadores de recursos. Eles vão comparar. Se no Brasil o alocador de recurso pode ganhar 15% ao ano sem fazer nada, livre de risco, e geralmente quem aloca em Venture Capital são enfim, famílias, ou é quem tem acesso a produtos financeiros que rendem muito mais, ou muito mais sofisticados, o cara sem fazer nada, sem virtualmente nenhum risco, ganha 15% ao ano, um bom gestor de Venture Capital, um bom fundo, vai dar 25 ao ano, 30 ao ano. Se o cara for um monstro, ele vai dar 40% ao ano. Sim. Mas às vezes dá 40% num fundo, no outro já deu 12%. E na média histórica, então assim, cara, se um gestor de Venture Capital devolve 20, 22, 25% ao ano versus 15% sem nenhum risco, para que eu vou alocar? Quanto menor esse spread entre o risk-free e o high risk, menor a quantidade de dinheiro que vai fluir para o ativo mais arriscado. Então, essa dinâmica do nosso mercado, a taxa de juros altíssima, ela é uma dinâmica que não ajuda ao desenvolvimento do ecossistema, entendeu? Eu acho que a gente está, nos últimos meses, numa sequência de queda de taxa de juros, ela ainda vai ser alta, a taxa de juros no exterior precisa baixar para que a nossa consiga baixar, ter que existir um spread natural entre o Brasil e o exterior. Então, daqui 1, 2, talvez 3 anos, a gente tem um cenário muito, muito melhor nesse sentido. Tomara. Vamos falar um pouco desses teus 10 meses no OLX Brasil. Sim. E o que você tem feito aqui? Fala um pouco mais dessa intensidade que você tem visto aqui de deals e o posicionamento da OLX em termos de aquisições de empresas locais. Tá. Então, como eu falei, em 2019 eu entrei no board da OLX, é uma joint venture 50-50, e é uma joint venture de 50-50 porque foi formada pela junção de 2 empresas, a OLX e a Bom Negócio, lá nos idos de 2013 e 2014. E os 2 donos desses negócios se mantiveram nessa joint venture igualitária desde então. Em 2020, a gente fez uma aquisição bastante grande. A gente comprou o Zap e o Viva Real, que eram plataformas exclusivamente de imóveis. Tinham uma participação majoritária da Globo naquela época. A gente comprou deles. Tinham uma série de venture capitals no cap table da empresa naquele momento. Então, a gente fez o exit de muita gente. Nos últimos anos, a gente... Você de lá participou desse deal? Você estava no board, né? Eu estava no board, eu participei como board member e tive uma atuação um pouco menor do que eu teria num deal que a gente estivesse fazendo se a gente controlasse 100% da transação. Quem fez o deal efetivamente foi o time de M&A financeiro da OLX Brasil. Enfim, a gente está
na finalização do processo de integração, tem alguns elementos que ainda precisam ser integrados, mas... Ainda está no processo de integração que vocês consideram? Passou-se 3 anos e meio, Uau. entendeu? Não é anormal. Não é anormal. Então, mas isso é muito didático, né? Veja, não é uma transição de 3 meses, nem de 6 meses. Não, a parte fácil você faz em 3 a 6 meses, entendeu? A parte difícil você demora bastante tempo. E tem elementos que eles não são... eles envolvem risco, eles envolvem um julgamento de valor, se é melhor ir pelo caminho A, pelo caminho B. Enfim, é um processo longo. Quem entra num processo de M&A achando que em 3 meses você tá integrado, eu tenho certeza que tem empresas que conseguem fazer, entendeu? Para a gente, intencionalmente, foi um processo mais longo. Mas por que eu comentei esses 2 momentos, 2014 e 2020? Porque a história desse grupo aqui é uma história de M&A. Entendeu? É uma história de integração de negócios que foram criados por empreendedores, foram comprados por corporações maiores, integraram lá em 2014. Em 2020, a gente fez uma aquisição que tinha Global no cap table e tinha uma série de empreendedores e venture capitals do outro lado. Então, o mercado, em geral, vê a gente como uma empresa que é prone para acquisitions. Então, eu acho que a gente tem esse viés. Um outro ponto relevante é o seguinte, a gente, talvez não seja de conhecimento muito amplo do público, mas a gente opera basicamente uma vertical de automóveis, a gente opera uma vertical de imóveis e a gente opera uma vertical de goods. Goods é o geralzão ali, você compra celular, mesa, cadeira, coisa para beber, enfim. E a ideia é que esse terceiro elemento seja basicamente gratuito para quem está comprando e vendendo, e a gente faz a maioria da nossa receita nos primeiros 2, em carros e imóveis. A nossa intenção como companhia, fundamentalmente, é ser um classificado online, mas, além disso, é prover um layer de tecnologia para os players na indústria automotiva de segunda mão e na indústria de imóveis. E o que a gente observa nos últimos meses é que uma série de empreendedores que criaram algum tipo de produto, uma tecnologia, algum elemento que se aplica a essas 2 indústrias, vem a gente como um potencial exit. Então, muita oportunidade bate na porta? Bastante. Acho que pelo fato da gente operar em 2 indústrias bastante relevantes, por a gente ter um histórico de aquisição grande, muita gente vem até nós buscando transações. Infelizmente, o que eu observei nos últimos meses a gente teve algumas transações que me pareceram que a empresa bateu num nível de maturidade, numa velocidade de cruzeiro ali, sem um potencial de crescimento grande para frente, ou não consegue demonstrar nos últimos 12, 18, 24 meses um crescimento relevante, ainda consumindo caixa. Entendeu? Ainda consumindo caixa, sem chegar em lucratividade. Então, quando você olha uma empresa que ela não consegue crescer de maneira exponencial mais, e ela ainda é loss-making, do ponto de vista de quem está comprando, você pensa, opa, peraí, mas o que exatamente eu estou comprando? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? No fim das contas... Seria verdadeiro dizer assim, na cabeça dos empreendedores, ou até na cabeça dos VCs que estão lá no cap table, tipo, putz, cara, o IPO não vai rolar, então deixa eu bater na porta de alguma corporação para tentar vender isso aqui? É normal. Esse processo é um processo normal, absolutamente normal. Faz parte do jogo. Você tem um ativo e você quer negociar aquele ativo, entendeu? Só que o que aconteceu depois da pandemia, ali 1 ano depois da pandemia, a partir do começo de 23 para cá, é que a taxa de juros subiu bastante e a barra da aceitação de investimentos arriscados ficou muito mais alta, entendeu? Então, se no passado você aceitava uma curva de crescimento mais alta lá na frente, com um cash burn maior no começo,
hoje você tem não eu, o OLX, mas o mercado em geral tem um ponto de vista diferente em relação a isso, porque o dinheiro ficou mais caro. Entendeu? Então, vou esperar mais tempo para ter o meu retorno de capital. A hora que você coloca isso num discounted cash flow, essa conta não fecha. Entendeu? Com uma taxa de juros maior, o discounted cash flow não fecha. Então, enfim, a gente falou de vários assuntos correlatos, mas talvez a observação, as principais observações que eu tenho nesses meses tem empreendedores no mercado. Tem gente criando tecnologia, tem gente criando empresa tentando endereçar grandes problemas da sociedade. Isso é um ponto muito positivo. É um ponto um dos checkmarks que a gente está vencendo como país, vencendo como ecossistema. O segundo o dinheiro ficou mais caro, a barra é mais alta, é mais difícil fazer uma transação. Você tem que ter algum tipo de... O teu selling point ele tem que ser bem interessante, no sentido de que eu vou crescer junto com aquela empresa o comprador vai me ajudar a acelerar o meu crescimento, mas eu já venho com um ponto, eu estou num break-even, eu não estou consumindo caixa. Esse tem sido um ponto relevante nas nossas observações. E daí um terceiro ponto, ele é mais um ponto de vista interno nosso do que o ambiente. Então, a gente está num momento como companhia que a gente se voltou um pouco para dentro, a gente está tentando organizar alguns elementos da nossa casa e M&A gera complexidade e gera distração e cria uma atenção diferente. Qualquer pessoa que trabalha numa empresa, a hora que a palavra M&A circula, opa, peraí, eu quero me interessar, tem um negócio novo que vai entrar e eu quero ver o que é isso. Isso é distração. Entendeu? Quando você está super focado na tua estratégia, super focado na tua operação, você está olhando o teu negócio com detalhe, você quer o mínimo de distração possível. Então, para que você traga distração para o teu sistema, essa distração tem que ser muito valiosa. Vale muito a pena. Tem que valer muito a pena. Você não acha que talvez esse contexto de mercado aí dos últimos anos, então altas taxas de juros, a barra subiu, muita empresa legal, né? Seja de série A, série B, série C, ou gente que planeja a janela de IPO fechou no mundo inteiro, no Brasil nem se fala, vai demorar muito, e muita gente boa está ficando e vai ficar ainda no meio do caminho. Né? Você não acha que pela perspectiva de vocês, estou tentando me colocar na tua cadeira, talvez sem muita competência para isso, mas não é a oportunidade de vocês comprarem bem mais barato? Acho que... Regra geral, você tem melhores oportunidades, entendeu? Mas, do outro lado, você tem empreendedores que não querem largar o baby deles por qualquer valor, entendeu? Mas ou é largar ou é sair com zero. Eu nunca vou comprar uma empresa que, se eu não comprar ela vai virar zero. Você entendeu? Eu acho que... eu estou comprando um negócio que ou tem crescimento, ou tem lucratividade, ou eu estou comprando uma tecnologia, ou eu estou comprando um time que me complementa, entendeu? Se aquele negócio, se eu não entrar, ele vai virar zero, aquele negócio não me interessa, entendeu? Não é interessante para mim. Uma das observações, teve um caso interessante que veio até nós, e obviamente não vou citar os nomes, mas... veio através de uma assessoria de M&A. Então, uma boutique de M&A bateu na porta, sabendo a tese, falou, Gui, isso aqui... Tenho aqui esse negócio que interessa a vocês. E a gente olhou e o business é interessante, ele é sinergético com o resto da nossa operação. Em um determinado momento, nas conversas iniciais ainda, antes da gente colocar um LOI, a gente se deparou com um empréstimo de 20 milhões de reais de um banco comercial do Brasil. Então, essa galera tomou um empréstimo de 20 milhões de reais, deu imóveis dos... Qual o tamanho de empresa, mais ou menos? Puxa, ordem de grandeza, sei lá. Pequeno, menos de 5 milhões de reais de receita. Então, quer dizer, uma conta de guardanapo aqui, uma alavancagem violenta, direta em dívida de 4 vezes receita. Né? Assim, enfim, um valor meio alto para a estrutura deles. Você é bem gentil, né?
E daí os fundadores deram imóveis próprios como garantia daquele empréstimo. Nossa. E agora a galera está num processo de levantamento de capital. Entendeu? E a gente olhou para aquilo e falou, puxa, então eu vou colocar o meu fresh capital aqui na mesa com o objetivo de crescer um negócio e a primeira coisa que vocês vão fazer com o meu dinheiro é pagar o banco comercial. Qual que é o sentido de eu fazer essa transação, cara? Ela não faz sentido nenhum, na minha opinião. Eu talvez esteja muito equivocado, entendeu? Mas a hora que a gente se deparou com esse ponto, por mais que eu goste do negócio, por mais que eu goste do time, por mais que eu veja pessoas super bem capacitadas, é impossível a gente conseguir... É impossível seguir na análise. Não dá. Tipo, é o famoso red flag. É o red flag. Aquilo é o red flag / roadblock, entendeu? Roadblock. É aquele negócio que te tira da mesa imediatamente. A hora que a gente se deu conta, e daí eu liguei para o cara da assessoria de M&A e falei, cara, a gente se deparou com isso aqui, me dá o teu ponto de vista aí, como que você vê? Ele falou, cara, realmente, a gente já escutou isso de 90 pessoas, que esse é um impeditivo muito grande para esse negócio. Então, assim, eu desejo toda a sorte do mundo, porque eu acho que aqueles caras estão fazendo um produto legal com um time bom, entendeu? Estão atacando um mercado relevante, estão resolvendo um problema da sociedade, entendeu? Esses 4 fatores, juntos, eles têm a tendência de ser bem-sucedido. Mas no processo, na jornada de levantamento de capital deles, eu acho que eles cometeram um erro muito grande, ou fizeram uma aposta que não se concretizou. Provavelmente eles precisavam daquele dinheiro para acelerar o crescimento deles, não conseguiram fazer isso e agora estão com um pipinão. Mas aí é a questão, eu não conheço o caso em detalhes, então aqui posso estar sendo até superficial. Mas a questão é, será mesmo que eles precisavam acelerar? Na época que precisavam de grana e tudo mais? O que eu quero dizer com isso? É que, você vê, né? Você mesmo falou, 2 palavras, você acabou de dizer. Produto legal, time bacana, mercado endereçável gigante. Cara, todos os elementos aqui, só que uma estrutura de capital mal feita. Uma estrutura de capital mal feita. Então, assim, porra, é um pouco disso, eu estava te falando do nosso propósito também enquanto podcast, assim, cara, acho que o ecossistema, né, os desafios da rotina do empreendedor em termos de criar máquina de venda, criar processo de desenvolvimento de produto, pessoas e assim por diante. Só que tem um outro elemento que pouco se fala tecnicamente, que é acesso a capital e estrutura de capital. Então, puta, às vezes, cara, é assim, criar um produto, chegar product market fit, ter pessoas boas, é um desafio enorme, cara. Aqui, em termos de acesso a capital, eu acho que tem vários princípios que nos últimos anos a galera tem passado por cima, que é essa questão, que, cara, eu não vejo sentido, eu acho que até é quase como um veneno, uma doença, uma epidemia, que é a história da velocidade, entendeu? A gente é impregnado como empreendedor, eu já caí, eu já errei assim, eu já quebrei a empresa por conta disso. Cara, ser ágil é diferente de ter que ser veloz. Esse negócio de velocidade, cara, não combina na maioria das vezes. Então, o meu ponto é, puta, será mesmo que os caras precisam acelerar mais do que já estavam trabalhando? O nível de controle que você tem... Se você tem um negócio que cresce 70% ao ano, 80% ao ano, que dobra todo ano, cara, já é um belíssimo crescimento. É muito difícil fazer isso. Se você crescer... Eu estava vendo, estou puxando uma coisa na outra aqui, mas eu não tenho dado específico. Se não me engano, o Boticário, empresa de Curitiba também, cara... Na história deles, que já são décadas, acho que o Boticário deve ter uns 40 anos de vida, ou perto disso, a média de crescimento dos caras é tipo 38%, 40% ao ano. Caramba. Posso estar enganando, mas é alguma coisa nesse sentido. E é uma das maiores empresas do Brasil. Cara. Sim. Entendeu? Teve, o Boticário triplicou, quadruplicou de tamanho num ano. Então,
o meu ponto aqui, e isso tem relação direta com estrutura de capital e risco, cara, se você tem uma empresa que cresce 70%, 80% ao ano, pode crescer um pouquinho mais, um pouco menos, mas neste nível de crescimento, você consegue ter um nível de controle e risco bem mais aceitável do que você ter que, por pressão de alguém ou porque você está olhando para o lado e se comparando, você tem que crescer 300% por ano. Em Venture Capital existe uma regra que é o triple-triple, double-double. Right? Sim, que eu não vejo o menor sentido. Mas eu entendo o teu ponto, Zé. Talvez pela perspectiva do empreendedor. Tá? Pela perspectiva do empreendedor, concordo. Agora, você também não conseguir crescer como empreendedor. Estou falando de tecnologia, não estou falando de um business que é cash flow positive, que você... o crescimento ele só geraria mais retorno para o empreendedor. Entendeu? Num ambiente em que você precisa crescer exponencialmente para dar retorno para investidores que estão esperando multiplicar o dinheiro, você ficar com um crescimento baixo, você não consegue gerar valor. Entendeu? O que gera valor é crescimento. Entendeu? Crescimento sustentável, crescimento que traz lucratividade, não um crescimento por si só. Entendeu? Talvez, voltando ao ponto dessa empresa que a gente observou, eu não lembro mais, não entrei nos detalhes do passado, por que eles tomaram esse empréstimo. Talvez caíram em alguma falácia, alguma visão de que isso ia acelerar o negócio deles. O pós-pandemia ali, com dinheiro muito baixo, com governos no mundo inteiro injetando dinheiro na economia, o mercado consumindo tudo sim. de maneira desenfreada, não ajudou, entendeu? Mas o ponto principal é, na condição de empreendedor, se você não cuidar do teu cap table e não fizer ele bem feito, você corre o risco de acabar se colocando numa posição como companhia, como empreendedor, muito difícil, entendeu? Esses caras... Eles estão numa posição difícil. Mas eu acho que a essência do aprendizado está muito clara, né? Então, de novo, né? Tentando resumir, acho que para quem escolhe esse caminho de financiamento por estágios, que a grande probabilidade é que em algum momento se negocie com uma corporação ou com um player que vai comprar o controle, se não a participação total, esses elementos são bem importantes, né? Então não basta só o produto ser legal, não basta só ter uma marca bacana, mas cara, você tem que ter uma estrutura organizada, bastante organizada para fazer com que o deal saia. Acho que esse é a questão. Gui, para a gente finalizar, assim, o que você enxerga daqui para frente ou né, da atuação da OLX? Você falou que vocês estão num momento muito de olhar para dentro, mas assim, se fosse pensar daqui a 2, 3, 5 anos e até em questão de mercado, como que você enxerga essa janela de M&As no Brasil, tech, daqui para frente? Eu acho que a janela de M&A e de investimento em tecnologia, ela tende a se expandir, a ser mais ativa do que foi no passado. Taxa de juros caindo vai ajudar bastante nesse processo. Maturação ou maturidade do nosso ecossistema vai ajudar bastante, porque a gente vai ter mais empreendedor tentando resolver esses grandes problemas da sociedade e criando soluções de tecnologia. AI está aí para revolucionar tudo. Então, a minha perspectiva é de que a gente continua tendo um ambiente bastante ativo do ponto de vista de investimentos, de tecnologia, eventualmente de M&A. Olhando para dentro de casa, a OLX, a gente continua sendo ativo, olhando para oportunidades que venham até a gente, buscando oportunidades que a gente acha interessante. Tem coisas que a gente gostaria de fazer que a gente acha melhor comprar elas prontas do que desenvolver internamente. Mas tendo uma barra mais alta e tendo um nível de disciplina operacional muito grande. Entendeu? E isso significa, eu só vou injetar
complexidade na minha estrutura, se essa complexidade se pagar rapidamente e em múltiplas vezes o que eu vou pagar no M&A. Animal, cara. Obrigado mais uma vez. Puta, show de bola. Queria poder ficar 3 horas tá gostoso, aqui falando. Né? Nossa, tá excelente, cara. Quem sabe daqui a um ano a gente pode marcar de volta repeteco. E falar, ver o que avançou, se tem algum deal que vocês vão fazer nesse período. Mas, porra, parabéns pela tua trajetória. Como teu amigo, fico muito feliz. Admiro demais você, o Gustavo também. Mas, cara, eu acho que a tua trajetória de carreira, né, trajetória profissional, o que você está fazendo e o que você fez e está fazendo, putz, é muito bacana, cara. Então, parabéns e obrigado, uma satisfação enorme. Que legal, ter vindo aqui. Que legal. Um prazer meu estar aqui com você. Acho que a admiração é mútua. O trabalho que você tem feito é um trabalho que ajuda muito o nosso ecossistema. A gente está no começo de uma jornada grande e você é um player ativo nesse crescimento desse ecossistema, cara. Então, continue o teu trabalho. Vamos nessa. Faça muito desse podcast, tomara que a galera assista e aprenda. E, enfim, vamos voltar daqui um ano e fazer um repeteco. Fechado. Boa. Valeu, cara. Valeu. Abraço.